Olá, alunos EBED, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo módulo dentro das aulas e do curso de processo penal, em que trabalharemos fundamentalmente os temas vinculados à jurisdição e competência. Particularmente, esse é um dos módulos que eu tenho maior predileção em lecionar dentro do processo penal, e isso por vários motivos. O primeiro, que ele gera uma antipatia preliminar e uma dificuldade extremamente severa por parte dos alunos. E isso, para mim, como professor, é sempre um desafio. Até porque, pessoal, eu já estive no lugar de vocês e na minha época de estudante eu tinha uma verdadeira ojeriza por competência criminal. É um embrincado, é uma confusão, é muito difícil, muito cheio de detalhes e a gente cansava. E desde que eu resolvi me tornar e me capacitar como professor de processo penal, uma das minhas metas era: eu quero transformar o meu módulo de competência criminal como um dos melhores ou um dos principais módulos dentro do meu curso. Da mesma forma, quando eu me predispus a escrever meu livro de processo penal, o Diálogos sobre o Processo Penal, eu também queria que um dos highlights, um dos principais pontos, fossem efetivamente competência criminal, jurisdição e competência. Tanto que, para isso, eu já li muitos e muitos livros genéricos e específicos sobre competência e uma quantidade, uma enormidade monstruosa de julgados, justamente na ideia e na pretensão de mastigar o máximo possível e trazer para vocês. Então, esse é um desafio que eu me coloco e vou cobrar dos senhores e das senhoras. Quero que, ao final desse módulo muito intenso, que vai demandar atenção e esforço e dedicação de vocês, mas eu quero que vocês me digam e me respondam: professor, eu subi de patamar, eu passei a compreender e me sentir seguro em relação ao tema competência criminal. Essa é a minha missão e que eu preciso de vocês e do engajamento para que a gente tenha êxito, tanto a minha pessoa como, claro, a de vocês. Por quê? Porque vocês se preparando, vocês dominando competência criminal, chegamos ao segundo motivo pelo qual eu adoro lecionar competência. É um tema extremamente importante para a prática criminal e também para provas de concurso. Isso, não existe prova de concurso em que é cobrado o processo penal que, direta ou indiretamente, você não precise trabalhar com o tema de competência. Ou seja, está na ordem do dia, na ordem de prioridade. Ah, Pedro, mas eu estou fazendo o curso, não é nem pensando em concurso propriamente, é para reoxigenar e dar uma atualizada para a minha atuação prática. Com mais razão, porque aqui é um tema que todos os dias há novidade em relação a julgados do STF, STJ, há muita controvérsia, há muita divergência entre os tribunais, nos próprios tribunais e dentro também do campo doutrinário. Tudo isso a gente vai trabalhar na medida certa, bastante aprofundado, com calma, didática, porque nem tudo é decorar. Às vezes a gente, infelizmente, vai precisar decorar e eu vou chamar a atenção, mas o grande segredo é desmistificar essa ideia de que jurisdição e competência é única e exclusivamente decoreba. Se você for por esse campo, se você for por essa linha, você está morto. Por quê? Porque eu já posso dizer, eu estudo esse tema há mais de 10 anos, desde a minha época de faculdade, e eu não tenho nada decorado. Nada não. Muita coisa a gente decora pelo hábito. Eu trabalho com isso também, além de lecionar, trabalho no âmbito criminal, prático, na defensoria pública, mas é impossível de decorar e é uma perda de tempo, beleza? Então vamos iniciar esse módulo com muito entusiasmo. Eu gosto demais e esse é um desafio e um convite para caminharmos nessa ideia de competência. Pare de dizer, eu não gosto de competência. Dê-me um voto de confiança e, a partir desse voto, a gente vai caminhar junto para desmistificar e, acima de tudo, aprender de uma vez por todas esse tema que é bastante desafiador, mas muito enriquecedor. E para começar a falar de competência, eu não devo falar de competência. Eu preciso entender o que é jurisdição.
Mas veja como uma coisa interessante, a gente vai tratar de jurisdição e, portanto, de competência, mas o nosso início não abordará nem a jurisdição propriamente dita, mas a competência, porque há um contexto que a gente precisa enxergar para chegar a esse ponto, e é justamente o viver em sociedades. Não há como aprender e estudar jurisdição e competência se a gente não tiver ou partir do pressuposto de que o ser humano é um animal político e de convívio mútuo, de convívio coletivo. É um ser coletivo. E perceba, viver coletivamente, viver em sociedade é naturalmente atrelado a viver sob os frequentes conflitos de interesse. E é a ideia de conflito de interesse que é essencial para que compreendamos a lógica da jurisdição. Por quê? Porque se eu tenho vida coletiva, se eu tenho vida em sociedade e se eu tenho conflitos frequentes de interesses intersubjetivos, eu preciso o quê? Eu preciso de mecanismos de solução para esse conflito, senão a gente viveria no eterno dilema. Conflito e como é que eu soluciono? Conflito e como é que eu soluciono? Ao longo da história, a gente pode enxergar uma série de estratégias e mecanismos de solução de conflito. Fundamentalmente, eu quero analisar com os senhores três. A última é a jurisdição. Temos a composição, a autocomposição, melhor colocando, e a autotutela. Vamos começar por essa última. A autotutela, pessoal, lá nos tempos primórdios, ela já se evidenciava como uma das principais, se não a principal forma ou mecanismo de solução de conflitos. Só que perceba, nos termos e no delineamento de uma sociedade civilizada, numa sociedade mais contemporânea e moderna, sociedades civilizadas propriamente dita, a autocomposição como regra dentre os mecanismos de solução de conflito não é a mais interessante. Por quê? Porque, por vezes, a autotutela ela se confunde com a lei das selvas, que é fundamentalmente a lei do mais forte. E uma sociedade calcada estruturada com um mecanismo de conflito principal, princípio, sendo a autotutela, a lei dos mais fortes, ela não é uma sociedade civilizada. Nós estaríamos confraternizando com sociedades bárbaras. É a barbárie em contraposição às sociedades civilizadas. Mas isso não quer dizer que, não obstante essa importância histórica e a inviabilidade e incompatibilidade da autotutela com as sociedades civilizadas modernas e contemporâneas, ela não esteja dentro do nosso ordenamento. Ela existe, ela ainda é importante, mas como um elemento excepcional, de exceção. Mas quer que eu te dê alguns exemplos? No campo civil, por exemplo, se vocês forem lá no artigo 1210, parágrafo 1º, salvo engano, vocês vão se deparar com o desforço imediato. Ali, o legislador autoriza o exercício da autotutela para a defesa de uma posse. É legítima a autotutela naquelas situações. Quer ver? Vamos trazer a lógica aqui para o nosso campo da área criminal. A legítima defesa, o estado de necessidade, em última análise, são efetivamente exemplares admitidos expressamente pelo legislador, ainda que em caráter excepcional, de autotutela. Perceba, a regra é não a admissão da autotutela, porque ela pode se caracterizar como um exercício arbitrário das próprias razões. Crime esse estampado lá no artigo 345 do Código Penal, dentre outras várias possibilidades típicas. Mas é possível, excepcionalmente. No campo processual penal, a gente tem até um outro exemplo. Quer ver? O artigo 301 do Código de Processo Penal. Efetivamente, a gente se depara com o flagrante facultativo. Qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante. Nada mais do que, na minha matéria, no processo penal, uma forma, um resquício, um elemento caracterizador da autotutela. Ela existe, mas ela não é regra no nosso sistema. O
segundo mecanismo de controle, ele também existe, ou melhor, o mecanismo de solução de conflito, ele também existe atualmente, mas não é a regra. É a autocomposição, a ideia de composição entre as partes dos interesses. Quando eu falo em composição, o que é que implicitamente eu estou falando? É a ciência de que em um conflito entre partes, cada uma vai ceder para tentar encontrar um denominador comum e assim superar, equacionar aquele conflito. No campo criminal, a gente tem algumas iniciativas importantes e caminha a uma tendência de ampliar essa ideia da composição ou autocomposição. O principal exemplo, até porque guarda embasamento constitucional, é a transação penal estabelecida lá na Lei 9.099, nos juizados especiais criminais para as infrações de menor potencial ofensivo. Está lá também materializada no artigo, na Lei 90/99, algo que é estampado na Constituição, no artigo 91, inciso 1º da Carta Magna, a transação penal para essas infrações de menor potencial ofensivo. Aqui a incidência daquilo que não chamado de não jurisdição do conflito, mas jurisdição do consenso, a tentativa de compor interesses para configurar uma solução desse conflito até então posto. Essa ideia da jurisdição do consenso, conforme eu disse e afirmei claramente, é uma tendência por parte do nosso legislador. E por que eu falo que é uma tendência? Porque a solução dentro do campo judiciário, do campo jurídico, com devido processo legal e tudo mais, está inchando, está assoberbando e é preciso descobrir outros mecanismos de solução de conflito, sobretudo para situações não tão graves, para dar uma oxigenada na atuação do Poder Judiciário. É nesse contexto, e a gente já estudou em módulos anteriores, que a Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, inseriu dentro do Código de Processo Penal o artigo 28A, que regulamenta o acordo de não persecução penal. Beleza, o ANPP é mais um exemplo, mais uma tentativa normatizada da jurisdição do consenso ou da ideia de autocomposição entre as partes como um mecanismo de solução de conflitos. Mas nas sociedades modernas, atuais e civilizadas, indiscutivelmente há uma principal forma ou um principal mecanismo de solução de conflitos. E esse é a jurisdição. Jurisdição essa que é uma atividade assumida pelo Estado com monopólio, colocando-se como o Estado juiz, um terceiro imparcial, que analisa o conflito, as versões que lhe é posta, submetendo aquele caso a um devido processo legal e exarando uma posição final, de modo a aplicar o direito objetivo num caso concreto. É fundamentalmente isso que é a jurisdição, o nosso terceiro e mais importante, já que é a regra dentro do sistema jurídico atual, moderno e civilizado, entre eles, claro, o Brasil e a Constituição Federal de 1988, que a gente vai estudar a partir de agora com maior profundidade e a partir de uma visão prática. Antes, por mais que eu tenha conceituado de maneira mais tranquila essa forma, esse mecanismo de solução de conflito, me parece interessante, útil, responsável e válido trazer um conceito mais robusto. Eu trouxe aí no material de vocês um conceito muito parecido com aquele que eu trabalho no meu livro e acho que vai nos dar elementos bastante seguros para a gente caminhar com a ideia de jurisdição. Então, poderíamos conceituar jurisdição como, na tela, jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial para realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas e em decisão insuscetível de controle externo, com aptidão de se tornar indiscutível, ou seja, de ser protegido, volta aqui, pela coisa julgada
formal e coisa julgada material. Então, nada mais é do que a submissão de um conflito de interesse ao Estado juiz imparcial para que esse terceiro imparcial aplique o direito objetivo ao caso concreto após a observância do devido processo legal. É isso. Agora, fica esperto porque a jurisdição, em 90% dos casos, ela é associada corretamente ao Poder Judiciário. Mas é um equívoco afirmar de maneira peremptória que apenas o Poder Judiciário exerce jurisdição. Situações há que, excepcionalmente, o próprio Constituinte delegou a outros poderes o exercício da jurisdição. Quer ver? O principal exemplo, na minha ótica, é aquele estampado no artigo 52, inciso 1º da Carta Magna. Por quê? Porque nos casos de crimes de responsabilidade, por exemplo, praticados pelo presidente da República ou o vice-presidente da República, é o Senado Federal o órgão julgador para dar a última palavra em relação àquele crime de responsabilidade, se ele foi ou não praticado, se deve ou não incidir as sanções constitucionais previstas. Então, perceba, é o Senado Federal atuando, funcionando fundamentalmente como órgão jurisdicional. E, claro, o Senado é do Poder Legislativo. Percebem? Mas, inquestionavelmente, a regra no nosso sistema é que a jurisdição ela é exercida e vinculada ao Poder Judiciário. Mas por que eu fiz essa observação? Para você ficar muito esperto e cuidadoso com assertivas maldosas o examinador que tem pelo no coração, o coração peludo, maldoso, que é afirmando que apenas o Poder Judiciário exerce jurisdição. Isso está equivocado, beleza? Bacana? Vamos avançar aqui no próximo slide. Por quê? Porque falar em jurisdição é essencialmente falar do princípio do juiz natural. E o que vem a ser juiz natural ou princípio do juiz natural, Pedro? Basicamente, pessoal, quando vocês ouvirem falar em juiz natural, ele deve estar associado à prerrogativa cidadã de aquele agente, qualquer pessoa, saber de antemão, mesmo antes da prática de um dado crime, que se ele der continuidade à prática de uma infração penal, se ele praticar uma infração penal, desde já, pelas regras do jogo, pelas regras dispostas no ordenamento jurídico, ele deve ter condições de saber por quem ele vai ser julgado. Do contrário, a gente estaria justamente incorrendo num perigo, que era a ideia do tribunal de exceção. Então, quando eu falo de juiz natural, é justamente aquela ideia de que o ordenamento jurídico ele precisa estabelecer, predeterminar regras firmes, fixas, que permita que o agente delitivo saiba desde o momento da consumação delitiva, desde antes até, se eu praticar esse delito, eu sei que eu vou ser julgado por tal órgão jurisdicional. E como é que ele vai saber disso? A partir das regras objetivamente postas. Contrapõe-se, portanto, a ideia do juiz natural a uma figura historicamente muito importante, que é o Tribunal de Exceção. O que é Tribunal de Exceção, Pedro? Tribunal de Exceção é, em curtas palavras, a ideia trazida na figura de um tribunal ou de um julgador pós-factum. Qual é a ideia aqui? Pessoal, vamos imaginar, guarda aí seus preconceitos, qualquer que todos nós temos, mas imagina só a seguinte situação. Imagine que alguém tenha praticado um crime, você vê esse crime como cidadão, um crime cruel, um crime abjeto, e você naturalmente vai ficar tomado o quê? De raiva, um espírito punitivo. É compreensível, é humano, tá? Mas imagine que depois de tomar esse conhecimento, te dão um poder de dizer, olha, você vai escolher quem é que vai julgar essa pessoa.
escolha aí, livremente, de acordo com a sua cabeça. É óbvio que a tendência, pessoal, seria optar por um julgador, seja ele qual for, mais cruel, não, mais rígido, com sangue nos olhos, querendo, de fato, punir acima de qualquer coisa, acima da própria justiça, querendo evitar essa paixão do julgador e, portanto, manter e zelar pela imparcialidade do órgão julgador, é que se veda a formação e a indicação de juízes ou tribunais para o julgamento de um dado caso, formado posteriormente, por regras posteriores ao fato praticado. Historicamente, a gente tem alguns exemplos muito importantes de juízes de exceção de tribunais pós-factum. O mais conhecido e citado, indubitavelmente, é o chamado Tribunal de Nuremberg, aquele formado posteriormente à Segunda Guerra Mundial para julgar fundamentalmente os crimes praticados durante a Segunda Guerra. Poxa, a formação foi posterior à guerra, o regramento, o procedimento, tudo isso foi posterior, é um pós-factum, é um juízo ou um tribunal pós-factum e, portanto, um tribunal de exceção. No campo internacional, há algumas situações, até mesmo depois desse Tribunal de Nuremberg, que suscitam muitas críticas por parte da doutrina, mas aí vocês estudam mais lá nas aulas de direito internacional, mas a gente pode citar aqui muitos e controversos tribunais passivelmente de serem caracterizados como de exceção, no caso, por exemplo, dos tribunais nos julgamentos dos crimes de Uganda, da antiga Iugoslávia, do Camboja mais recentemente, enfim, algumas situações. Mas a ideia que eu queria trazer aqui para vocês é que tribunal de exceção é fundamentalmente aquele juiz pós-factum, o tribunal pós-factum. Bacana? Tranquilo? Pedro, qual é o arrimo normativo que tem para sustentar a figura do princípio do juiz natural? A gente tem arrimo, pessoal, tanto no campo constitucional como no campo convencional. Ele tem garantias e estatura tanto no texto constitucional, no artigo 5º, como também na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Na tela aqui a gente vai citar alguns desses dispositivos. O artigo 5º, por exemplo, inciso 37, ele afirma claramente que não haverá juízo ou tribunal de exceção, confirmando aquilo que eu havia dito. Por sua vez, esse mesmo artigo, desta feita no inciso 53, ele diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E quem é a autoridade competente? É aquela autoridade que as regras do jogo, e leia-se os ditames normativas constitucionais e infraconstitucionais, apontam previamente ao cometimento do delito. E no artigo 8º, parágrafo 1º, item 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos e nos artigos 9.3 e 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, essa garantia do juiz natural ela é reproduzida de maneira também muito detalhada. Bacana? A gente já explicou aí, então, o que é um tribunal de exceção. Mas presta atenção, por quê? Porque seu examinador ele é maldoso e ele vai esperar você explicar e aí ele vai inserir uma perguntazinha. Ah, então tudo bem. Então a gente não pode indicar um tribunal, um julgador para julgar. E aí, como sustentar e como compatibilizar essa ideia que você está me dizendo do juiz natural com a justiça especializada? Uma justiça eleitoral, uma justiça militar, uma justiça do trabalho, uma justiça militar dos estados, enfim, como é que a gente compatibiliza essa ideia com a vedação do tribunal de exceção, com essa ideia do juiz natural? Pessoal, não há de se confundir alhos com bugalhos, pelo amor de Deus. Justiça especializada não é um tribunal de exceção. E aí basta a gente rememorar o conceito de tribunal de exceção. Tribunal de exceção é
é um tribunal estabelecido pós-factum. As justiças especializadas estão com sua competência firmadas no texto constitucional. E se assim o é, percebam, presta atenção aqui comigo. Se eu vou praticar um crime eleitoral amanhã, eu já sei de antemão que uma vez praticada aquela conduta, eu vou ser julgado por quem? Por um juiz eleitoral. Se as regras do jogo, antes mesmo da conduta delitiva, elas já estão estabelecidas, elas já estão postas, não há que se falar em juiz pós-factum, em tribunal pós-factum, e, portanto, não há que se falar em tribunal de exceção. Bacana? Não há qualquer violação, antes o contrário, ao juiz natural, à ideia das justiças especializadas. Avança aqui comigo. Outro tema muito interessante para cair na sua prova é o seguinte, presta muita atenção aqui. Convocação de juízes de primeiro grau para substituir desembargadores. É a figura do juiz convocado, tá, pessoal? O que é que acontece? E sempre aconteceu já há algum tempo, melhor colocando. Vamos imaginar que no Tribunal de Justiça do seu estado, uma Câmara dentro do Tribunal de Justiça, composta por 3 desembargadores, tenha um desses desembargadores afastado por licença médica e os demais não dão conta de substituí-lo. Qual é a solução? Solução essa, inclusive, prevista no artigo 118 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É a convocação de juízes substitutos. Pego alguém de primeiro grau e, excepcionalmente, ele passa a atuar em substituição como desembargador convocado no substituto naquela Câmara enquanto o titular está afastado. Essa situação é a convocação. Aí o que é que o seu examinador ele pode trazer? Será que o julgamento de uma Câmara composta com 2 desembargadores e um desembargador convocado viola o juiz natural? E a resposta é negativa, até porque o artigo 118 da LOMAN, Lei Complementar 35 de 79, ele traz essa previsão. Mas aí a gente precisa tomar um cuidado, tá? Por quê? Porque alguns regimentos internos, outrora, isso acho que não acontece mais, mas, por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele já tinha uma previsão indicando o seguinte, olha, o desembargador que vai sair, vai se afastar temporariamente, ele tem a prerrogativa de indicar o seu substituto. Aí não, né? Aí a gente claramente estaria violando o juiz natural. Por quê? Porque aí teria um critério subjetivo, violando inclusive a impessoalidade. De forma alguma isso pode ser tolerável com a leitura constitucional e tampouco a partir dos ditames fixados no artigo 118 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É possível, e anota positivamente, essa convocação de desembargadores substitutos, de desembargadores convocados, mas desde que essa escolha seja feita pelo pleno do respectivo tribunal e a partir de critérios objetivos. Nada de escolha, indicação, critérios objetivos e que essa escolha, esse apontamento, ele passe pelo órgão especial ou órgão plenário do respectivo tribunal. Isso foi decidido nesse sentido reiteradamente pelo Supremo e também pelo STJ. Vale conferir e ler a ADI 1481 no Supremo Tribunal Federal e a Ordem de Habeas Corpus 126.390 de São Paulo lá no STJ. A título de curiosidade, vamos dar uma olhadinha aqui na ementa dessa ADI por mim citada na tela. Constitucional, Tribunal de Justiça, Regimento Interno, substituição de desembargador, Lei Complementar, artigo 118, redação pela lei tal, artigo 93, 96, inciso 1º, avança aqui. O mais importante está aí, ó. O regimento interno dos tribunais de justiça podem dispor a respeito da convocação de juízes para substituição de desembargadores em caso de vaga ou afastamento por prazo superior a 30 dias, observado o disposto no artigo 118
118 da LOMAN, Lei Complementar tal. Norma regimental que estabelece que o substituído indicará o substituto e inconstitucional, claramente inconstitucional. Por quê? Porque aí haveria efetivamente uma violação ao juiz natural e à própria impessoalidade. Então, conclusão, pode desembargador convocado? Sim. Viola o juiz natural? Não. Caracteriza tribunal de exceção? Não. Precisa apenas observar o regramento do artigo 118 da LOMAN, ou seja, escolha pelo órgão plenário ou órgão especial do respectivo tribunal, bem como escolha pautada em critérios objetivos. Bacana? Agora uma segunda informação ou um segundo questionamento, ainda vinculado a esse tema. E o julgamento, Pedro, composto ou feito por câmaras ou turmas compostas de maioria de juízes convocados? Não entendi. Calma que a gente vai entender no próximo slide. O que é que acontece aqui? A gente viu que o desembargador convocado para substituir excepcionalmente um desembargador afastado é possível, é compatível com a LOMAN e não configura violação ao juiz natural. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aquela mesma Câmara ela tenha 2 desembargadores originários afastados e sendo inviável a sua substituição por outros desembargadores natos, desembargadores originários. É possível convocar 2 juízes diversos, obedecendo aqueles critérios por mim já mencionados do artigo 118 da LOMAN, para compor essa Câmara. E aí perceba que uma Câmara composta de 3, ou turma ou Câmara composta por 3 desembargadores, 2 deles não seriam originários. Apenas um, em regra, o presidente da Câmara, o presidente da turma. E aí, nessas situações, eu até coloco aí no material de vocês, maioria de desembargadores PEBAs, entre aspas, mas você vai entender, lá em Recife, PEBA quer dizer de segundo nível, fraco, esse negócio é PEBA, mais assim, de segundo nível mesmo, mais um pior, menos gabaritado, assim, de segundo nível, essa é a expressão. Então, isso aí é PEBA, eu comprei um relógio, só que o bicho é PEBA, quebra fácil, essa é a ideia. E a figura dos desembargadores PEBAs é justamente um nome que você não deve utilizar, tá, na sua prova, é um nome atécnico, mas eu utilizo para que você compreenda esse julgador ou esse desembargador PEBA de segundo nível. Perceba que desembargadores PEBAs estamos tratando como os desembargadores convocados, que em regra são de primeiro grau. E eles comporiam nessa concepção a maioria da Câmara. Então era possível, por exemplo, num resultado de 2-1 de uma apelação, que os 2 desembargadores convocados tenham dado num sentido e o desembargador originário em outro, e eles, entre aspas, sairiam vencedores. Por isso, inicialmente, em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça disse, não, aí é demais. Julgamento de Câmara ou turma composta da maioria de desembargadores convocados não é legítimo. Só que perceba, isso foi chegando ao Supremo e quando o Supremo analisou isso, já tinha uma pancada de julgados Brasil afora nesse contexto, nessa linha. E aí o Supremo fez, espera lá, STJ está muito empolgado, mas vamos devagar com andou aqui. Por quê? Porque a gente não pode afastar essa possibilidade, porque aí a gente estaria criando justamente figura de desembargadores com pesos diferentes, com importâncias diferentes, o que é um contrassenso absoluto. Enquanto aquele juiz convocado ele está exercendo a função de desembargador, ele tem o mesmo peso, ele tem o mesmo voto, valor e importância do que um originário, beleza? Porque não é aquela pessoa, é o cargo, é um cargo de desembargador. Ali está chancelando. Ou a gente impede a figura do desembargador convocado, que é inviável, ou a gente admite o julgamento por turmas e câmaras compostas em sua maioria por desembargadores convocados. PEBAs, beleza? Então é esse o entendimento que veio a prevalecer no Supremo Tribunal Federal. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada aí na ordem de habeas corpus 96.826.
e posteriormente veio a ser consolidada e agasalhada também pelo STJ. Então, no primeiro momento, o STJ disse que não, mas o Supremo disse, espera lá, meu filho, vá devagar com andor, que a gente vai admitir, e aí o STF e o STJ passaram a admitir. E atualmente permanece dessa maneira, mas com um terceiro episódio, um terceiro capítulo, que isso tá lindo, pronto para cair na sua prova e caiu apenas 2 vezes pelo que eu me recordo, que é a figura das câmaras ou turmas suplementares. Imagine isso aí acontece em vários estados. Os tribunais de justiça, sobretudo, eles estão assoberbados e aí cheio de passivo para julgar. E aí qual foi a solução que eles deram? Olha, já sei, a gente vai separar e criar mais turmas e câmaras. Mas como que a gente não tem vaga na lei para criar mais cargos de desembargadores? Calma, a gente bota um desembargador por cada uma dessas turmas extras, câmaras extras, suplementares e convoca 2 juízes substitutos, desembargadores substitutos, melhor, desembargadores convocados. E aí a gente cria essas novas câmaras sem precisar criar novos cargos de desembargador. Dessa maneira, a gente cria mais órgãos colegiados, mais câmaras, mais turmas, amplia o potencial de julgamento dos recursos e das ações pendentes no tribunal, esvazia o passivo e respeita, supostamente, o juiz natural, o princípio do juiz natural. E isso aí, pessoal, revoltou demais os advogados e as defesas que suscitaram insistentemente, mais uma vez, e levaram a questão a ser apreciada que, olha, aí claramente com essa criação de turmas ou câmaras suplementares, a gente estaria sim violando o juiz natural. Estaria sim criando uma forma meio enviesada e estranha de um tribunal de exceção, ainda que um tribunal recursal de exceção. Isso chegou ao Supremo, destacando-se o julgamento do HC 101.473, também de São Paulo, e o que é que o STF disse? Não. Turma complementar ou câmara complementar é plenamente possível. Aqui, pessoal, teve uma boa dose de pragmatismo. Por quê? Porque, de fato, o passivo nos tribunais de justiça, tribunais em geral, mas os tribunais de justiça em especial, tá gigante, é enorme e é preciso criar soluções, trazer soluções que viabilizem um desafogo. Já cada vez mais a ideia da jurisprudência defensiva até mesmo nos tribunais, para evitar e matar os recursos na origem. Mas é preciso criar formas e o Supremo chancelou essa ideia, afirmando que a criação de câmaras ou turmas suplementares com a presença de um desembargador originário e 2 desembargadores convocados é plenamente possível e não viola o juiz natural. Bacana, tranquilo e mais. Ao contrário, vem a compatibilizar a ideia do juiz natural com outro princípio e garantia fundamental, que é a duração razoável do processo, instada como garantia fundamental dentro do artigo 5º da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 em 2004. Dessa maneira, eu tenho 2 cláusulas pétreas, eu tenho 2 direitos e garantias fundamentais combinando entre si e sendo garantidos e potencializados. De um lado, o juiz natural, de outro, o que? A duração razoável do processo. Em provas, você deve colocar as 2 posições, tá, pessoal? Aqui indica a violação do juiz natural para ter uma visão mais crítica, mas a corrente que é majoritária hoje, tanto na doutrina como, claro, conforme a gente viu, pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é justamente que turmas ou câmaras suplementares são compatíveis com o postulado do juiz natural. Beleza? Bacana? Avança aqui comigo, porque agora a gente vai tratar de uma última observação ainda em relação a essa questão dos juízes convocados. Um distinguishing realizado pelo STJ. O que é um distinguishing, Pedro? É nada mais, nada menos do que uma técnica de distinção. O Supremo ou o STJ, eles fixam uma tese. Essa é uma tese regra. Então, casos muito parecidos vão ser aplicados ou vão ter aplicados
como solução aquela tese firmada. Só que cabe às partes e aos julgadores analisar se há alguma peculiaridade no caso concreto que afaste a solução dada pela regra. E se isso se verificar, há de ser feito justamente a distinção, o distinguishing. E nesse caso é muito interessante, aconteceu lá no Tribunal de Justiça da Bahia, porque num julgamento, presta atenção aqui, de um promotor de justiça da Bahia, que ele tem foro por prerrogativa de função e é julgado no Tribunal de Justiça. E aí, o que é que acontece? Ele foi julgado e a maioria dos desembargadores que o julgaram eram o quê? Eram desembargadores convocados. Pedro, mas você não acabou de dizer que não tem o menor problema, que o Supremo Tribunal Federal diz que isso, inclusive, é compatível com a duração razoável do processo? Sim, mas qual é a distinção? Porque o próprio regimento interno e a legislação processual interna, ele previa expressamente que nos casos de competência por prerrogativa de foro, competência originária do tribunal, o julgamento deveria se dar por pelo menos 2/3 dos membros originários. Aqui, portanto, a gente tinha uma regra diferente. Aqui há uma regra, uma norma clara e objetiva dizendo, olha, o juiz natural, nesses casos, é necessariamente composto de 2/3 dos desembargadores originários. Quando a quantidade de desembargadores originários que julgaram esse promotor de justiça desse caso concreto foi inferior a esse parâmetro, aí, indubitavelmente, a gente teve a violação do juiz natural, beleza? Fica muito esperto com essa distinção, porque eu, particularmente, se fosse examinador, eu traria um ponto, numa dissertação, eu traria um ponto especial para quem abordasse essa distinção. Bacana? Vê aí na tela a ordem de habeas corpus analisada pelo STJ 88.739. Vamos lá. Prevendo o regimento interno do Tribunal de Justiça vigente à época de que era necessária a presença de pelo menos 2/3 dos seus membros na sessão de julgamento, viola o princípio do juiz natural quando o referido quórum é completado com juízes de primeiro grau convocados. Habeas corpus parcialmente concedido para anular o julgamento da ação penal originária tal, devendo o outro ser realizado pelo Tribunal Pleno, composto de pelo menos 2/3 dos desembargadores efetivos do TJ Bahia, declarando de ofício extinta a punibilidade do paciente em relação ao delito de ameaça pelo reconhecimento da prescrição, e aí vai. Tá aí um julgado lá de 2010, mas muito interessante e maravilhoso para cair na sua prova. Bacana? Avança aqui comigo porque ainda há muita coisa a gente trabalhar. O que é que diz aqui o próximo item? Quando o juiz é convocado, ele passa a ter foro por prerrogativa de função típico dos desembargadores. Pessoal, presta muita atenção aqui. A gente vai estudar o foro, a prerrogativa de foro com todos os seus detalhamentos, muita coisa importante, abordando todas as autoridades, várias observações, vai ser um material muito rico, mas aqui eu não vou aprofundar não. Mas o fato é que, em princípio, preste atenção que os desembargadores dos tribunais, eles, como regra, eles têm e ostentam prerrogativa de foro de serem julgados onde? No Superior Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que um juiz convocado tenha atuado como desembargador, esteja atuando e pratique um determinado delito. Nesse caso, ele vai ser julgado pelo STJ ou pelo TJ, já que como juiz de direito, juiz de primeiro grau, ele tem a prerrogativa de foro de ser julgado, se for o caso, no respectivo tribunal e desembargador no Superior Tribunal de Justiça. Aqui, pessoal, presta muita atenção que ele não é essencialmente o desembargador. Ele está desembargador por um curto espaço de tempo. Então, se houver incidência da hipótese de aplicação e observância da prerrogativa de foro, vai ser com base no cargo originariamente dele ocupado, que é juiz, no caso, no meu exemplo, juiz de direito e não desembargador do Tribunal de Justiça. Então, respondendo a essa pergunta, é negativa a sua resposta. Bacana, quando o juiz é convocado, ele não passa a ter foro por prerrogativa de função dos desembargadores no STJ. Ele mantém a sua originariamente, que é o respectivo tribunal. Bacana?
2.4 na tela. A garantia do juiz competente, o juiz natural, é limitada àquela fixada pela Constituição Federal ou inclui também as disposições infralegais. Pessoal, presta muita atenção aqui e fica aqui comigo. Por quê? Porque isso é um tema muito interessante e que vai ter repercussão lá na frente. Se você não compreendeu absolutamente, fica tranquilo que a gente vai revisitar esse tema. Mas o ideal é que você assimile o que eu vou falar aqui, porque tem duas correntes. O que é que está se discutindo? Lembra quando eu falei lá do artigo 5º, inciso 53, salvo engano, que eu disse que é direito de todos ser julgados por autoridade competente? A dúvida debatida no seio doutrinário é se essa autoridade competente, essa competência, ela vai ser norteada exclusivamente com base naquelas regras de competência estampadas na Constituição Federal, ou também se inclui as regras de competência estampadas e firmadas na legislação infraconstitucional. É isso que está sendo discutido. Dito de outro modo, se eu não observar a legislação infraconstitucional relacionada à competência, eu estarei violando o princípio do juiz natural? A gente aqui tem duas correntes. A primeira, majoritária, capitaneada pela professora Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, aponta no sentido de que apenas as competências de estatura constitucional orientariam essa ideia do juiz natural. Portanto, nos casos de competência, por exemplo, não observadas, de competência em razão do lugar, fixadas exclusivamente com base no Código de Processo Penal, nós teríamos o quê? Nós não teríamos a previsão, a incidência do juiz natural. Bacana? Não haveria violação ao juiz natural. Isso tanto é verdade que quando há a preclusão, é possível a preclusão de uma competência ratione loci em razão do lugar. É considerado uma competência relativa. Só que há uma segunda corrente que discorda desse entendimento. Diz que essa lógica, essa ótica, ela não é compatível com o direito processual penal, em que liberdade de locomoção, restrição à liberdade de locomoção está em xeque, está em jogo, está em questão, havendo claramente o interesse público sendo em qualquer espécie e tipo de competência. Segundo essa corrente, sustentadas entre outros por Vicente Greco Filho, Auri Lopes Júnior e Gustavo Henrique Badaró, toda e qualquer competência, seja ela constitucional ou infraconstitucional, ela não pode ser flexibilizada e sua violação implicaria violação ao juiz natural, inclusive, portanto, a competência em razão do lugar. Dito de outra forma, para essa corrente, a competência ratione loci em razão do lugar, ela também ostentaria um caráter absoluto e não relativo, conforme a primeira corrente sustenta. Bacana, Pedro. E nos tribunais superiores, tanto o STF como o STJ agasalham implicitamente a primeira corrente da professora Ada. Tanto isso é verdade que apenas as competências, as regras de competência no texto constitucional são consideradas absoluta. A competência em razão do lugar, fixada no regramento do Código de Processo Penal, ela é considerada uma norma relativa, uma competência relativa, e sua violação ela não enseja nulidade absoluta, admite inclusive prorrogação de competência, portanto, e preclusão. Portanto, não há que se falar se violada em violação ao juiz natural. Beleza? Bacana? Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre jurisdição. Quer dizer que a gente não fala mais em jurisdição? Não, claro que a gente vai sempre falar em jurisdição. Enquanto a gente falar de processo penal, a gente vai estar falando de jurisdição. Só que a partir desse momento eu quero fazer um corte, ainda relacionado à jurisdição, conforme eu disse, mas objetivamente focado
na competência criminal. E como é que a gente vai falar sobre competência relacionando-a à jurisdição? De várias formas, estudando todas as suas hipóteses, suas classificações, seus exemplos práticos e suas consequências, além das suas polêmicas e tudo mais, inclusive a variedade e de maneira mais atualizada possível a abordagem da jurisprudência dos tribunais superiores, STF e STJ. Mas, como pontapé inicial, naturalmente a gente precisa partir de uma base. E essa base, vocês já estão acostumados a ter aula comigo, ela perpassa pelo quê? Pelo conceito. Pedro, o que vem a ser competência? Vocês vão ver que por mais que seja simples e que intuitivamente todos nós saibamos o que é ou a ideia por trás da competência, há alguns inconvenientes na hora de definir. E você não pode titubear. Pessoal, se amarra e fica bem seguro no conceito. Fazendo um rápido parêntese aqui, não sei se vocês já leram, eu já li pelo menos 3 biografias do Michael Jordan. Eu gosto dessas biografias, adoro biografia e tal, tudo mais, desses atletas, mas mais de um atleta, mas especificamente o Michael Jordan, ele diz assim, olha, quando nos momentos mais decisivos, nos momentos mais de tensão, nos momentos que tudo podia estar dando errado, qual é o grande refúgio dos grandes atletas? É o básico. Então ele ia treinar fundamento, ele ia treinar arremesso simples, ele ia fazer as jogadas simples e não as piruetas. As piruetas, quando você está 100% seguro, você vai e faz, elas são importantes, elas podem ser um diferencial, mas você precisa saber e ter segurança. Eita, tô titubeando aqui, eu tô fraco aqui, eu não tenho certeza, vai para a base. E qual é a base trazendo essa realidade para nós do direito, para nós estudantes, alunos e operadores do direito? A base é justamente o conceito, o básico. É muito importante a gente ter segurança no básico para começar uma resposta, para começar um raciocínio, para começar um argumento de convencimento, a gente passa inicialmente do básico. Bacana? E o básico, repito, é o conceito. E qual é o conceito que eu traria para competência? Pessoal, a competência, nas lições de Alfredo Buzaide, ele seria a medida da jurisdição. Não anota ainda não, tá? Alfredo Buzaide diz que é a medida da jurisdição. É assim que ele conceitua competência. Mas com todo respeito e com todas as vênias ao professor, é uma definição tautológica, não me diz absolutamente coisa alguma. Imagine que eu dizia, o que é competência? Competência é a medida da jurisdição? Sim, bacana, não me disse nada. Aí a gente vai para as lições, sabe de quem? De Tourinho. Aí Tourinho fala que competência não é a medida, mas é a porção de poder dentro da jurisdição. É a porção de poder dentro da jurisdição. Veja, não me diz absolutamente nada. Certo, Pedro? Se Tourinho não te diz nada, se Alfredo Buzaide não te diz nada, repito, não é uma crítica específica a esses doutrinadores. Mas, particularmente, eu gosto de trabalhar com o seguinte conceito. Competência é a medida e, ao mesmo tempo, o limite da jurisdição a ser aplicada por um órgão jurisdicional, você pode tirar esse jurisdicional por um órgão, com a finalidade de aplicar o direito objetivo ao caso concreto, com o fito, em última análise, de solucionar um conflito de interesses posto. Então, é a medida e o limite da jurisdição voltado a um órgão específico como jurisdição e efetivamente voltado com a capacidade e a possibilidade de aplicar o direito objetivo positivado a um caso, visando a solução de um conflito que lhe é posto. Beleza? Bacana? Mas esse próprio conceito ele traz um inconveniente. Por quê? Porque a ideia, e quando a gente estuda as características da jurisdição, a gente assimila que a jurisdição é una. Poxa, se a jurisdição é uma coisa só, se a jurisdição é una, como raio eu vou falar que é uma porção, que é uma medida, que ela é limitada? Não faz sentido eu fragmentar algo que é uno.
Perceberam? Não faz sentido, não tem sentido, de fato não tem sentido ontológico, a essência não é, mas a gente precisa de pragmatismo também no direito. E aqui a gente estuda a repartição de competências a partir de uma ótica didática e com um viés prático de aplicabilidade. Se eu dissesse que apenas um juiz tem a jurisdição, ele ia ter que resolver todos os conflitos intersubjetivos do Brasil, o que é humanamente impossível, é completamente irrazoável. Então, para que a gente viabilize o exercício da jurisdição, a gente precisa se utilizar dessas ideias de repartição de competência. E justamente a gente parte do pressuposto que, não obstante ela seja una, há necessidade de separá-las em porções, em medidas com limite para o seu exercício. Medidas e limites esses que serão necessariamente estampados e estabelecidos com base em quê? Com base nas normas já vigentes e, em especial, fixadas pela Constituição Federal que nos orienta, a Constituição Federal de 1988. Bacana? Compreendido esse conceito, a gente precisa também entender que a competência ela é dividida em espécies de competência. E aí a gente tem o quê? A competência ratione materia ou a competência material, que nada mais é senão a indicação e a verificação se aquele caso vai ser julgado na competência ou na justiça comum ou nas justiças especializadas. E como é que eu sei disso? Justamente a partir da natureza da infração penal supostamente cometida, a gente vai esmiuçar grande parte dos nossos estudos e dedicar a essa justiça material ou ratione materiae, mas há também a ratione personae, que também vai ser objeto de aprofundamento, que nada mais é do que a prerrogativa de foro, e aqui a gente vai olhar muito mais para o agente acusado, o suposto infrator, do que necessariamente para a prática delitiva ou infração penal, ainda que com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado na questão de ordem da ação penal 937, que a gente vai explorar no momento oportuno, isso tenha modificado, a gente tem uma nova regra mais restrita aí, somente haverá incidência de prerrogativa de foro quando a infração penal tiver acontecido no curso do respectivo cargo e vinculado a ele, tudo isso vai ser estudado. E também, por fim, a competência ratione loci, que é a competência em razão do lugar. A gente ainda vai ter, pessoal, e com as normas fixadas da ratione loci, eu já mencionei, no Código de Processo, a gente tem 3 regras aí que a gente vai estudar isso ao longo desse módulo, tá? E, por fim, a gente ainda tem aqui o que? A competência funcional. Essa competência funcional, ela vai ser dividida por fase do processo, e aí o melhor exemplo é o Tribunal do Júri, que a gente tem o iudicium accusationis, a primeira fase, e o iudicium causa, e a segunda fase, um procedimento bifásico. A competência funcional por objeto do juízo, vale citar aqui também o Tribunal do Júri, por quê? Porque nessa segunda fase, o julgamento dos fatos compete ao Conselho de Sentença, aos jurados, e a aplicação do direito objetivo ao juiz presidente, então difere o objeto do juízo, e por fim, a competência funcional por grau de jurisdição. E o que é essa competência por grau de jurisdição? O melhor exemplo é a competência primária originária no primeiro grau, e em caso de recurso, se estivermos tratando de recurso, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter fundamentalmente o órgão recursal, com competência recursal para julgar essa impugnação recursal. É nada mais, nada menos, portanto, que competência funcional por grau de jurisdição. É isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Na próxima aula, a gente volta abordando um tema extremamente importante, que é efetivamente a competência absoluta, competência relativa, e aí vai avançar para posteriormente adentrar na competência material. Muito assunto bacana, espero que tenham gostado, que sigam empolgados e confiantes, porque a gente vai aprender definitivamente jurisdição e competência criminal. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!